Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião ao vivo. Satisfação em estar de volta com você aqui na sua TV Pantanal, Rede TV. Como vai? Vai bem? Bom, eu espero que você esteja e se mantenha bem. Afinal de contas, do ponto de vista da informação, a gente procura colaborar para que isso ocorra, não é? Com informações no último período do dia, que é a sua noite, então que a sua noite seja também recheada de boas informações, ou de informações úteis, que é claro, você vai ficar antenado com a gente no Opinião, que começa nesse instante. Aliás, a Opinião hoje vai falar de segurança pública, mais especialmente a crimes cibernéticos, crimes de informática, e mais especialmente como combater esses crimes. Temos aqui muitas dicas, temos informações, temos números, temos a presença do delegado da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, a DRCI, Dr. Suede Dias Júnior. Fique atento, vou te falar, tem muita informação relevantíssima, então fique atento porque o Opinião só está começando. Cumprimento o meu amigo professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, por que você fala isso toda vez? Você parece que decora. Lorenberg tem 6 anos e o programa está no ar. Todo dia ele fala isso. Boa noite. Vou decorar isso aí, eu nunca parei para prestar atenção. Vou decorar isso aí, eu não vou imitar você uma hora dessa aqui também, né? Lorenberg toda vez fala, boa noite, Paulo, boa noite, isso aqui é razão maior do nosso programa. Só que é verdade, não é? Ele está repetindo uma coisa que é verdadeira. Você que assiste ao programa Opinião há quase 6 anos, né? É a razão maior pela qual estamos aqui, todos os dias, ao vivo, de segunda a sexta, com o nosso programa Opinião. Doutor Suede, muito bom tê-lo aqui. É a primeira vez que o doutor Suede vem aqui. E eu espero que seja, a primeira de uma série de outras tantas, porque informação vinda lá da nossa PJC é sempre bem-vinda aqui, porque a gente entende que a informação transforma, ajuda e até salva a vida, se você parar para pensar. Eu já vou perguntando, rapaz, porque a DRCI, ela está num momento, não é, em que as coisas parecem não ter freio. A inteligência artificial está aí, a inteligência humana manipula a inteligência artificial. Essa inteligência humana, se ela for do bem, ótimo. Mas e se ela for do mal? Se ela for maléfica? É dessa que nós estamos abordando nesse começo de entrevista, porque é contra essa que a gente quer saber se proteger. E é por isso que eu lhe pergunto no começo, como estão as coisas nesse sentido, que tipo de ocorrência tem sido mais frequente e como combater, não é? A inteligência artificial, por exemplo, ela está substituindo. Tem gente que está caindo em golpes aí, porque, nossa, meu filho, a voz era sua. E até mais do que isso, a imagem que apareceu da chamada de vídeo era sua, ou coisa do tipo, sabe? Então está tudo sendo copiado de forma idêntica. A gente precisa dos detalhes, dos macetes, como lidar com isso, como combater isso e como não cair no golpe, porque o golpe cai quem quer. Boa noite, bom tê-lo aqui. Quais as principais ocorrências e como combatê-las? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lorenberg, e a todos os telespectadores. Bem, nós temos diversos crimes digitais em evidência em nossa unidade. E esses crimes acontecem muitas vezes por desinformação da própria vítima. Ou quando não há desinformação, é a própria vítima quem entrega e repassa esses dados. E quando o crime acontece, nós acabamos sendo acionados para poder esclarecer, tentar identificar o autor, quem praticou aquele crime. Hoje em Mato Grosso, a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, a DRCI,
ela possui um papel muito relevante no sentido de investigação de crimes informáticos próprios, que é quando ocorre alguma invasão de dispositivo informático. Esses crimes ocorrem muitas vezes por descuido das pessoas que deixam uma senha exposta, e isso permite ao criminoso acessar os dispositivos e as contas virtuais dessa pessoa, causando muito prejuízo, e a inteligência artificial acaba acompanhando um pouco essa evolução criminal. E inicialmente a inteligência artificial ela era voltada mais para textos, só que isso foi evoluindo, passou a incidir sobre arquivos de fotos, depois sobre arquivos de vídeos, e hoje incide também em arquivos de áudio. E a evolução foi tanta que hoje há uma combinação de fatores e permite à inteligência artificial incidir sobre textos, fotos, vídeos e áudios ao mesmo tempo. Isso é muito maléfico, porque podem pegar a sua imagem, sua voz, produzirem um vídeo e difundi-lo na rede como se fosse você, mas na verdade não é. E quando isso acontece, a DRCI está aí para combater esse tipo de crime. Eu vou pedir para o senhor já, eu vou chamar o Lorenberg para a conversa agora, mas já vou pedir para o doutor Suede dar algumas dicas. Sabe por que eu vou pedir isso? E já não é o primeiro delegado que está à frente da DRCI que vem aqui que a gente pede essas dicas. Só que as dicas que trouxe aqui o doutor Rui, que passou por lá há 3, 4 anos, esteve conosco aqui, aquelas dicas elas já estão obsoletas, porque os caras são tão malas, experts no assunto, que eles já evoluíram, né? Já corrigiram naquilo que era observado, então agora aprimoraram bastante. Então as forças de segurança precisam estar um passo à frente para poder chegar um momento, por exemplo, como esse, e passar algumas dicas, orientações para você se prevenir. Já a gente vai pedir aqui para o doutor Suede fazer isso. Professor Lorenberg. Delegado, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas que bom tê-lo aqui para falar sobre esses assuntos de interesse de todos nós e, sobretudo, do amigo telespectador. Por falar em questão de informação, o senhor começou a resposta anterior falando da falta de informação, o que possibilita, o que agiliza mais ainda os crimes. Por falar em crime, delegado, o senhor poderia, até para ajudar o amigo telespectador, a rapidamente dizer o que é crime virtual e crime cibernético. Certo. Os crimes virtuais ou informáticos, eles possuem um caráter mais restrito, vinculados especificamente à invasão de dispositivos eletrônicos. São os crimes informáticos próprios, que culminam no acesso indevido a sistemas, a páginas de sites, sem autorização do titular. Já os crimes cibernéticos, eles possuem um viés mais abrangente e envolvem até mesmo a violação não apenas de dispositivos informáticos, mas também de redes e de softwares, desenvolvimento de sistemas de uma forma geral. Quando o senhor disse aqui nesse comecinho sobre deixar a senha exposta, o que é exatamente deixar a senha exposta? Porque, a grosso modo, seria, minha senha é tal, XY9, não sei o quê. Está aqui, é deixar aqui anotado, alguém vai ver e tal. Mas não é exatamente isso, na minha impressão, no meu modo de ver, não foi isso exatamente, só isso que o senhor quis dizer. Deixar exposto pode ser o quê? Deixar salvo num dispositivo, num computador, por exemplo, onde muitos usam, ou num celular de uso coletivo, enfim. O que é exatamente deixar a senha exposta? A senha exposta é toda aquela que fica fora da mente do usuário, do titular da senha. A dica número 1 é para que a senha seja armazenada mentalmente. Porém, caso o usuário perceba que ele não tem condições de armazená-la na cabeça, por esquecimento
ou por ser uma senha muito complexa, a dica é que não deixe anotada no verso do teclado, ou mesmo salva diretamente nos dispositivos, pois se alguém tiver acesso ao seu dispositivo, à sua estação de trabalho, ao seu celular, ele pode conseguir acessar com um simples clique, sem que haja nenhum tipo de digitação alfanumérico. Então, a dica é sempre manter senhas alfanuméricas e também simbológicas, compostas por letras maiúsculas, letras minúsculas, numerais e símbolos. Essa é a senha mais forte existente. Quanto maior a quantidade de caracteres, maior vai ser a força da senha e aumenta a dificuldade para que um agente externo acesse o seu dispositivo. Então, a senha exposta é aquela que fica no campo visual ou no campo de acesso do criminoso. Aí eu vou problematizar a pergunta, vou problematizar a situação. Ela é quanto mais complexa, melhor do ponto de vista da segurança, mas pior para quem depende da memória. Os idosos, os mais idosos, por exemplo, eles têm essa dificuldade e eles usam muita analogia, aniversários, por aí vai. Inclusive, eu estava lendo algo a respeito, são as principais presas desses malas aí, desses bandidos. Mesmo assim, o senhor acha que, o senhor defende que seja quanto mais complexa, melhor para evitar qualquer tipo de fraude? Bem, quanto maior a complexidade da senha, mais difícil vai ser do criminoso acessar. Por outro lado, existe esse problema de memorização. E a sugestão é que, caso for deixar a senha anotada em algum papel, em algum dispositivo, mesmo digitada, que isso seja feito de forma segura. Se for via escrita, deixe em um compartimento que só a pessoa consegue acessar, num local bem guardado, bem protegido. Da mesma forma, se for uma senha virtual, uma senha digitada em caracteres ópticos, deixar em um local, em uma pasta, inacessível aos usuários externos, para evitar que haja o acesso indevido das credenciais da vítima. Eu tinha um hábito da memorização da ideia mnemônica, aquela história de... Eu falei analogia agora há pouco, mas assim, de achar gavetinhas assim, não é? E colocar gavetinhas imaginárias, né? Você coloca gavetinhas, coloca ali algo que se assemelhe àquilo que você quer, né? Por exemplo, muita gente coloca número aniversário, coisa do tipo, né? Então, para não colocar número, você coloca meu amigo ou meu irmão Gerson. Aí, quando eu vejo Gerson, já sei que algo ligado a ele. Pode ser o aniversário, e pode ser pelo menos a data do mês, ou pode ser só o dia, enfim. Aí eu coloco o Gerson, aí eu lembro de um tio meu, Lorenberg, aí eu coloco mesma coisa, né? Eu crio uma ideia mnemônica, uma analogia que ligue ao Lorenberg. Então, vou colocar o quê? A idade dele, coisa assim, não é? O dia que ele nasceu também, pode ser. E por aí vai. Eu acho que tem que achar formas mais seguras. Agora, tem gente que tem problema de memória, né? Eu, por exemplo, tenho. Eu uso a mnemônica, né? Com os mais variados. Entra cachorro, papagaio, futebol, amigos, enfim, aquilo que eu julgo importante e que eu não vou esquecer. Lorenberg. Delegado, recentemente, aliás, no começo desse mês, ocorreu uma operação capitaneada pela delegacia. E na oportunidade, o senhor deu uma entrevista ao Diário de Cuiabá, no dia 5 deste mês. Eu destaquei um trecho dessa entrevista que eu gostaria de um comentário do senhor. Entre aspas, o combate sistemático aos crimes cibernéticos relacionados à exploração sexual de crianças e adolescentes
principalmente no que tange ao armazenamento e transmissão de arquivos digitais contendo pornografia infantil é uma prioridade constante da delegacia. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvi-lo, delegado, até para ajudar o amigo telespectador da importância do combate a esse tipo de crime. A Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos, a DRCI, possui, dentre uma de suas atribuições, a investigação dos crimes de exploração sexual infantil, cometidos em meios digitais. Muitas vezes é difícil chegar no crime no momento que ele está acontecendo. Então, às vezes, tem uma criança ou um adolescente sendo abusado sexualmente e muitas vezes a polícia não consegue chegar de imediato. Porém, os próprios criminosos documentam suas ações e eles registram vídeos, fotos e difundem na rede. Então, no momento em que eles transmitem um vídeo com conteúdo pornográfico, nós fazemos um monitoramento constante desse tipo de conteúdo. Então, se houver a produção de algum arquivo contendo pornografia infantil, a DRCI atua no sentido de monitorar e identificar quem que é aquela pessoa que está armazenando aquele arquivo, quem que baixou, quem que abriu, o que ele está assistindo, se é de fato uma pornografia infantil aquele vídeo, porque muitas vezes pode nem ser pornografia infantil. Às vezes é a mãe que mandou a foto do bebê com as nádegas com maçadura para o pai. Isso não é uma pornografia infantil. Então, nós descartamos esse tipo de material e procuramos sempre verificar se há um conteúdo pornográfico. E quando esse conteúdo pornográfico é identificado, nós procuramos ir atrás de quem está armazenando e transmitindo esse tipo de conteúdo, para poder responsabilizá-lo criminalmente. Então, a atuação da DRCI é constante nesse sentido. Nós temos uma operação que nunca cessa, que é a Operação CESINT, que é uma operação voltada ao combate aos crimes de exploração sexual infantil em Mato Grosso. Nessa operação é feito um monitoramento constante de pessoas que transmitem esses tipos de conteúdos. Ok, olha só, eu vou para o intervalo comercial agora, né? Eu vou fazer pergunta agora porque eu tenho aqui 1 minuto e meio, só que aí eu não vou interromper. Para não interromper a resposta, eu vou chamar logo o intervalo comercial. Ó, já já a gente vai falar do Hospital Santa Casa. O governo parece que Lorenberg vai anunciar aí uma solução para o Hospital Santa Casa. Não se sabe qual será a solução. Mas já já a gente fala sobre isso e continua o nosso bate-papo aqui, muito interessante com o nosso entrevistado desta noite, que o doutor Suede Dias está falando aqui sobre os crimes cibernéticos, crimes de informática, de internet, o titular da DRCI. A gente volta no instante só. Eis que estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal. Daqui a pouco eu quero saber sobre delito impuro. Você sabe o que é delito impuro? Não sabe, né? Nem eu. Mas o glorioso Suede sabe e vai falar para a gente daqui a pouco o que está previsto, inclusive, no Código Penal sobre isso. O GD, que é o Gazeta Digital, traz uma notícia que pode ser boa, dependendo do que amanhã vai acontecer lá pelos lados do Paiaguás. O governo de Mato Grosso anuncia que nesta quarta-feira, dia 11, uma solução será definida para o prédio que abriga o Hospital Estadual Santa Casa, atualmente em disputa judicial. O comunicado será feito às 9 horas da manhã
pelo governador Mauro Mendes, ao lado do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, no Salão Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá. O prédio que abriga a Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá está sendo leiloado pela Justiça do Trabalho para quitar dívidas trabalhistas da instituição, após acumular milhões em débitos com ex-funcionários. Bem, o Tribunal Regional do Trabalho determinou a alienação judicial do imóvel em processo de venda com lance mínimo estabelecido, e a Prefeitura e o Estado, no caso a Prefeitura de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, têm direito de preferência na compra, mas até o momento não houve propostas suficientes para a aquisição do imóvel, avaliado em mais de 78 milhões de reais. Amanhã, hein? É amanhã? Amanhã, quarta. Amanhã, às 9 horas da manhã, lá no Garcia Neto, salão lá no Palácio Paiaguás, essa reunião. Oremos, vamos torcer muito para que haja essa manutenção do Santa Casa. Eu falo do porque hoje é hospital, não é? Dá se considerarmos a instituição aí de 200 anos, né? Mais de 200 anos. Mais de 200 anos. Então, se for a Santa Casa de Misericórdia, é da instituição. O Lorenberg, e aí, vamos torcer, não? Vamos torcer, vamos fazer figuinha? Faz tempo que eu estou torcendo. O caminho mais curto e mais forte, mais viável, é exatamente o governo do Estado assumir efetivamente a Santa Casa, amigos. Por várias razões, entre as quais os procedimentos adotados dentro do hospital. Esses procedimentos me levam a torcer que o governo do Estado possa assumir de vez. Por outro lado, a gente não pode perder de vista que já há um lance, que é o Instituto Lucas deu um lance de 20 milhões de reais. É muito aquém daquilo que está sendo pedido. Existem propostas, por exemplo, sugestões do deputado Júlio Campos, de cada parlamentar levar uma emenda para ir à Prefeitura de Cuiabá assumir as rédeas do hospital. Mas cá para nós, seria de bom tom, seria muitíssimo bom que o governo do Estado assumisse as rédeas, de fato, do Santa Casa. Ah, seria de ótimo tom, seria de bom senso, não é? E eu tenho certeza que a população, especialmente da Grande Cuiabá, agradeceria imensamente. Aliás, não só aqui, porque vem gente, inclusive, de várias partes do estado por conta do atendimento ali no Santa Casa. Vamos torcer que Deus ilumine aí a cabeça desses homens. E eu acho que, sabe por que eu acho que virá uma notícia boa? Por tudo. Eu acho que pela sensibilidade que vai tocar o coração deles, desses moços, grandes moços, e também porque estamos em ano eleitoral, né? Então, isso é nessa ordem. Não vou botar maldade aqui. Ah, Paulo é maldoso, está falando que é por conta de... Não, é por conta disso, que são sensíveis e porque é ano eleitoral também. O doutor Suede está aqui, só observando. Suede Dias Júnior, estava lá no GCSO. Você lembra daquele... Lembra do Novo Cangaço aí, que foi desbaratado, uma quadrilha que foi desbaratada aí, acho que ano passado, lá no Nortão, acho que em Brasnorte também, esse povão do fundão aí do estado. Quem estava à frente lá? Esse rapaz aqui, que foi, prendeu meio mundo lá, a galera que estava aprontando aí, até lá em Rondônia foi gente presa. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, mas eu quero antes, eu deixei uma dica de pergunta no último bloco sobre delito impuro, não é? Que são os crimes impróprios, talvez, eu não sei se é a mesma coisa, e gostaria que o senhor explicasse sobre isso, porque tem um deles
doutor Suede, que não se utiliza a internet. Me corrija, mas não me prenda, né? Eu estou perguntando, perguntar não ofende. Tem um deles que não se utiliza internet, né? Eu gostaria que o senhor discorresse e dissesse do próprio para o impróprio qual a diferença. Os crimes informáticos próprios são aquele em que o objeto do crime é especificamente os dispositivos informáticos. Então, é a invasão de um sistema, a sabotagem de uma rede, a hackeagem de uma página, a implantação de um vírus, a inserção de um malware. Malware é um vírus? Ou é uma espécie, é algo que fica ali que não é orgânico, né? O malware é todo arquivo que faz mal à saúde da máquina, à saúde do dispositivo. Então, tudo aquilo que pode corromper os arquivos interiores da máquina é considerado um malware. Sim. E quanto aos crimes informáticos impróprios ou impuros, são aqueles em que o meio digital, o meio informático e o meio cibernético, como o próprio nome diz, é apenas um meio para o cometimento de um crime fim. Vou dar exemplos. Uma fraude bancária, na qual o estelionatário se aproveita das credenciais da vítima, que a própria vítima forneceu, o usuário e senha ali para o estelionatário entrar no internet banking. Isso não é um crime informático próprio, mas sim impróprio. Porque, apesar de ter sido cometido pela internet, com acesso ao internet banking, esse acesso foi com as credenciais da própria vítima. Então, elas foram usadas apenas para cometer a subtração dos valores, apenas para poder levar o dinheiro. Então, tecnicamente, os crimes informáticos impróprios são aqueles em que o meio digital é apenas uma forma de cometimento de um outro crime, de um crime fim, tal qual esse exemplo do estelionato. Nós temos outros exemplos também, como um caso de furto mediante fraude, no qual o criminoso se utiliza da técnica do phishing, que nada mais é do que, em tradução livre, a pescaria. Ele pesca as credenciais válidas da vítima e utiliza dessas credenciais para entrar nos bancos digitais e fazer as transferências dos valores. Isso é muito comum, esse tipo de crime, né? O phishing, sim, a pescagem. Sim, inclusive é um crime que ele é tipificado como furto mediante fraude, o artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal, podendo levar uma pena de 2 a 8 anos, e dependendo do momento em que é empregada a fraude, configura esse estelionato ou furto mediante fraude. Caso se configure o estelionato, nós temos a Delegacia Especializada de Combate a Estelionatos de Cuiabá, que tem atribuição para investigar esse tipo de crime, ou se configurar o furto mediante fraude, é atribuição da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Cuiabá. Voltando à questão, já te chamei Lorenberg, só para fechar isso aqui. Voltando ao delito impuro, o que diz, é 154 do Código Penal? 154B, A e B do Código Penal é o crime informático próprio, a invasão de dispositivo informático. 155B, 154A e B. 154A e 155B diz respeito a crimes informáticos próprios e impróprios. O crime informático próprio está previsto no artigo 154A e B do Código Penal. Já o crime informático impróprio, ele está previsto em diversos artigos. Ele pode ser um estelionato, ele pode ser um furto, ele pode ser um uso de documento falso. Você explicou agora há pouco aí. E a previsão de pena? A previsão de pena é variável. Nos crimes informáticos próprios, prevê pena de detenção até 4 anos, porém tem algumas situações onde há o aumento de pena. Há exemplo de caso o servidor esteja hospedado no exterior. Por exemplo, se ele usou um site que está hospedado no exterior para cometer o crime, isso gera um aumento de pena, conforme o artigo 155, parágrafo 4B, inciso 1º do Código Penal. Perfeito. Lorenberg. Delegado, no que tange aos delitos virtuais, quais são os mais comuns? Se o senhor pudesse listar 2 ou 3, quais são os mais comuns? Quais são
aqueles delitos que a demanda na delegacia é maior? Existe uma demanda muito grande nesses casos de phishing, que é onde o criminoso captura as credenciais, né, da vítima, muitas vezes fazendo hospedagem de sites falsos, até mesmo no exterior, e quando ele faz essa hospedagem no interior, gera o aumento de pena, como eu disse há pouco. E um outro crime que existe uma incidência muito grande são os delitos de exploração sexual infantil, através do armazenamento e transmissão de arquivos, seja em foto ou em vídeo, de crianças exploradas sexualmente. O senhor falou aí uma coisa, me chamou a atenção uma informação que o senhor deu aí, porque eu fico pensando assim, são tão próximas e os assuntos, às vezes, o crime, muitas vezes, ele está tão ligado a... Por exemplo, o senhor falou aí da estelionato, mas um crime pode estar ligado ao estelionato, à delegacia de estelionato, à informática e ao de defesa do consumidor, de proteção ao consumidor. Exemplo, citar um exemplo com lugar de fala. Exemplo meu, uma vez, faz uns 2 ou 3 anos, eu comprei num desses sites aí, acho que foi Facebook. Eu vi um anúncio pelo Facebook, ou foi pelo Instagram, de camisas sociais para trabalhar, né? E estava uma promoção muito boa. Eu fui lá no link, né? Li alguns comentários e tal, me dei por satisfeito e comprei. Isso há 3 anos atrás. Até ontem não chegou em casa. Talvez chegue hoje ainda, ou amanhã, sei lá. Então, assim, bom, aí já seriam... Mas o cara usou-se um mecanismo de informática, usou-se a internet, poderia ser de defesa do consumidor, poderia ser de estelionato. Como uma pessoa que se encontra numa situação como essa deve proceder? Procura quem? Ele pode procurar qualquer delegacia da Polícia Civil do Estado e a delegacia irá orientá-lo e registrar o boletim de ocorrência de acordo com a tipificação informada. Eu vou dar um outro exemplo, além do estelionato. Caso uma pessoa seja xingada ali numa rede social, isso configura um crime contra a honra. E o delito contra a honra é um crime de menor potencial ofensivo, ele não é atribuição da DRCI. Então, se for cometido aqui na capital, esse crime contra a honra, seja uma injúria, uma difamação ou uma calúnia, será apurado através da 3ª Delegacia de Polícia, apesar de ter sido cometido pela internet, porque a internet foi apenas um meio para o criminoso atingir o crime fim, que na verdade era o crime contra a honra da vítima. Por isso, impróprio. Professor. Delegado, na minha pergunta anterior, o senhor mencionou 2 crimes ou 2 delitos mais comuns. Com relação a esses 2 delitos, delegado, o que o telespectador, o que nós, de uma forma geral, podemos adotar ou o comportamento que venhamos a adotar para evitá-los? Bem, com relação ao crime de exploração sexual infantil, basta não baixar esse tipo de arquivo nem praticar nenhuma conduta que explore ou que viole a dignidade sexual da criança, do adolescente. E nos crimes informáticos próprios, né, no caso de uso de documento falso, por exemplo, ou melhor, vou melhorar o exemplo, no caso de falsa identidade, que é quando alguém habilita um numeral telefônico, coloca a sua foto e começa a se passar por você aí na rua, seja para pedir dinheiro, para dar golpe, para expor alguma situação pessoal, para injuriar outra pessoa. Esse é um crime informático próprio, porém, a apuração dele compete à unidade responsável, não propriamente a DRCI. E como se proteger disso? Primeiramente, não poste nada da sua vida em rede social. Cada vez que você expõe uma foto sua, essa foto pode ser alvo de criminosos para capturar ali sua imagem, capturar seus dados e, a partir disso,
dar golpe aí na praça, fazer outras vítimas. Então, a dica número 1, não exponha a sua vida pessoal, tente manter ela de forma reservada. É claro que, no caso da imprensa, acaba sendo pessoas públicas, né? Porém, se puder evitar a exposição desnecessária, é a orientação que a DRCI passa para a população em geral. Eu dizia, momentos atrás, que está cada vez mais aprimorado o trabalho do mal, o pessoal da bandidagem aí, que se usa muito dos mecanismos de informática para trapacear, para enganar, para dar golpe. Vou citar um exemplo aqui. Anteontem, eu estava vendo numa das redes sociais aí, eu vi o Alexandre Garcia, um baita de um jornalista aí, um dos melhores, na minha opinião, não é? De que eu sou um admirador profundo. E por ser admirador profundo, eu vi um vídeo dele falando de um tratamento de saúde aí, que ele recomenda e tal, mas era nítido. Tinha alguma coisinha ali que não estava batendo no tom de voz, mas é muito minúscula a percepção. Só que o sincronismo labial estava ok, as informações, porque eu, como conheço muito o trabalho do Alexandre Garcia, as informações batiam com aquilo que eu sei dele, que ele faria, que ele fala sempre nos comentários e tudo mais. Então estava batendo um monte de coisa, mas tinha alguma coisinha que não estava assim, sabe? O que o senhor diria para as pessoas se precaverem de forma mais segura da inteligência artificial, por exemplo, na hora de comprar algum produto, para dizer o mínimo, que pode ser coisa pior, pode ser extorsão, pode ser um monte de coisa? Hoje, na própria internet, existem mecanismos para você verificar a autenticidade de vídeos, para saber se aquele vídeo foi produzido realmente pela pessoa que está exposta nele ou não. Eu não vou fazer propaganda porque são programas e recursos, muitas vezes pagos ou outros de forma gratuita na internet, mas uma simples busca no Google, como verificar se o vídeo é fake. Ele vai encontrar ali recursos para saber se aquele vídeo que ele está assistindo, se aquela foto, aquele anúncio é de fato real ou se é uma fake news produzida pelos recursos de inteligência artificial. Então, o Google é um grande aliado da população nesse momento. É só buscar ali e colocar a sua demanda, não é? Como identificar fake ou vídeo. No seu caso, vídeo do Alexandre Garcia falando sobre o tema tal, é verdade ou mentira? O próprio Google vai retornar com a resposta. Existe a inteligência artificial da própria plataforma que auxilia nessa filtragem e verificação dos conteúdos e arquivos digitais. Perfeito. Está aí, portanto, olha, essa é uma dica boa. Então, se tem alguma dúvida, vai lá, checa, pergunte lá no Google. Tem um chat GPT também agora aí, que tem outras formas de busca também, mas no Google você tem uma forma mais rápida, inclusive. Pelo menos a gente está habituado, né, a certificar. O que você tem que ter é a certeza que não está comprando gato por lebre, não está embarcando numa fake news, né? Isso pode ser diferencial, inclusive, entre ter ou não prejuízo. O que eu vou fazer agora? Eu vou ali no intervalo comercial de 1 minuto e meio e já a gente retoma o bate-papo informativo dessa noite aqui com o nosso glorioso Suede Dias Júnior, titular da especializada de repressão a crimes informáticos. Opinião dá um tempo e volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui o nosso bate-papo dessa noite. Nós estamos entrevistando aqui pela primeira vez, né, o nosso delegado titular da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Está aqui com a gente aqui, Dr. Suede Dias Júnior. Lorenberg, por favor. Delegado, eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor e, se o senhor tiver tempo, trazer uma dica para o amigo telespectador. Os crimes cibernéticos
se não todos, a imensa maioria deles, eles têm a utilização da exploração de manipulação psicológica e a vulnerabilidade tecnológica. Eu gostaria muito de ouvi-lo nessa direção. Certo. Isso acontece justamente por falta de proteção. Então, o usuário de um celular, de um computador, de um tablet, o que é que ele deve fazer para evitar ter seu dispositivo invadido? Ele deve fazer uso de senhas fortes, ele deve fazer aplicação de antivírus na máquina. Existem antivírus gratuitos que você pode baixar. O próprio Google, em uma pesquisa, vai te informar antivírus gratuitos e de qualidade. Você também tem que tomar algumas precauções no sentido de não fazer exposição indevida, né? Exposição de fotos desnecessárias em redes sociais, porque tudo aquilo que você divulga, o criminoso pode se aproveitar daquele material e usar para praticar crimes. Então, os dados, hoje, eles possuem conteúdo econômico, tanto que tem plataforma especializada em venda de dados. Então, evite a divulgação, a exposição indevida de seus dados. Cuide dele. Assim como você cuida do seu patrimônio, considere que o dado também é um patrimônio que você tem. Então, cuide dele para evitar que esses dados sejam usados de forma maléfica. Ok. Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer sem medo de falar bobagem, porque é algo que me ocorreu aqui agora. E se for bobagem também, você pode falar também, estamos ao vivo, não tem problema nenhum não. Eu não tenho problema, é bom que eu aprendo. Mas eu acho que não é bobagem não. Por exemplo, existe agora a figura do stalker, que faz o stalkeamento, que é o perseguidor. Eu quero puxar isso para a internet, não é? Aquela pessoa que se sente perseguida nas redes sociais, lá no Facebook tem lá, não falar antigo, que Lorenberg usa muito o Facebook, né? Aliás, só usa o Facebook. Então lá tem o Messenger lá, né? E a pessoa te acha lá, opa, esse aqui eu conheço, o Paulo Coelho, vou lá, atazana a vida do Paulo Coelho, xingando e tudo mais, e ofendendo e tudo mais. Ou no Instagram, ou qualquer outra coisa. Isso é perseguição, não é? Isso é stalkeamento, imagino eu. Eu gostaria de saber também sobre isso, o que o senhor tem a dizer a respeito, se é realmente stalkeamento, e dicas, né, para as pessoas que se sentirem perseguidas via internet, e passasse também aí sobre ações preventivas que estão sendo colocadas em práticas aí pela sua delegacia, como cartilhas, sei lá, enfim, todas as formas de informação, dando dicas aí para as pessoas. Bem, não é nenhuma bobagem não, é muito importante sua colocação, porque os crimes virtuais, eles englobam também o stalking e o cyberbullying. O stalking é a perseguição injustificada que uma determinada pessoa faz à outra. Esse stalking, ele pode acontecer em plataformas virtuais, através de redes sociais, em aplicativos. Caso haja essa perseguição indevida, o criminoso, o stalkeador, ele está sujeito às penas do artigo 147-A do Código Penal, que prevê o crime de stalking. E quanto ao cyberbullying, o bullying, na verdade, é a intimidação sistemática. E, inicialmente, ele era praticado em ambientes escolares, muitas vezes por alunos indisciplinados, e esse bullying migrou para o ambiente virtual. Então, hoje, existe o conceito de cyberbullying, que é quando a pessoa é vítima de uma intimidação sistemática, fruto do ambiente escolar, porém praticada em meios digitais. O Lorenberg estava sendo citado aí como usuário do
do Facebook, né? Eu me recordo do finado Orkut. Não sei se é da época de vocês. MSN, Orkut. Isso, o MSN é equivalente ao WhatsApp hoje. Era um aplicativo, um programa ali de comunicação instantânea. Eu tô velho, rapaz, MSN, até brotueza, mas pode continuar. O finado Orkut, o finado MSN, eles protagonizavam muito cyberbullying. O Orkut existiam as comunidades. Então, criavam comunidades para poder tripudiar determinada pessoa, uma comunidade para falar mal, para injuriar, e isso tudo configura tanto o stalking quanto o cyberbullying. Então, não é uma novidade dos dias atuais, já existe há algum tempo essas condutas, e elas são tipificadas como crime no Código Penal. No que tange ao cyberbullying, nós temos um programa do Ministério da Educação chamado Escola Segura. Esse programa é uma operação constante do Ministério da Educação que realiza monitoramento de alunos das escolas, sejam públicas ou privadas. E esse monitoramento é para identificar potenciais autores de cyberbullying e também para identificar potenciais autores de crimes de ódio. Na semana anterior, nós fizemos a prisão no município de Gaúcha do Norte de um indivíduo que difundia o ódio em redes sociais. E ele se escondia no anonimato da internet, porém nós conseguimos identificá-lo, de onde eram feitas as postagens, e chegamos até a cidade de Gaúcha do Norte. E foi possível graças a esse monitoramento realizado no programa Escola Segura, que é do governo federal, e nós somos o ponto focal dessa operação aqui no estado. O DRCI compartilha as informações com o MEC e o MEC repassa ao Ministério da Justiça, que nos repassa. Então, há essa triangulação de informações a fim de combater a prática de cyberbullying e de crimes de ódio em ambientes escolares. Foi a Operação Escola Segura que você está falando, né? Lá em Gaúcha do Norte. A Operação de Gaúcha do Norte, na verdade, ela foi desencadeada pela Operação Escola Segura. Assim como a Operação CESINT, que monitora os crimes de exploração sexual infantil em Mato Grosso, a Operação Escola Segura ela é do governo federal, através do Ministério da Educação, em convênio com o Ministério da Justiça. Então, todo crime que o Ministério da Educação identifica no ambiente escolar, ele reporta ao Ministério da Justiça, que nos transmite essas informações. E a partir daí a gente vai investigar de onde está partindo aquela disseminação de ódio na internet, ou então as potenciais ameaças de ataque em ambientes escolares. Entendi. Foi um baita de um trabalho conjunto feito lá em Gaúcha do Norte, envolvendo aí o Ministério da Educação e também o Ministério da Justiça. Aqui teve uma triangulação completada com o Estado de Mato Grosso via DRCI da PJC. Eu só queria, antes de chamar o Lorenberg mais uma vez aqui, doutor, para a gente esmiuçar um bocadinho mais sobre o stalker. Escreve-se stalker, mas a pronúncia é stalker. O stalkeamento por exemplo, tem que ter um limite, não é? Uma mulher, hipoteticamente falando, pode ser uma mulher, pode ser um homem, mas uma mulher, por exemplo, está recebendo muitas mensagens de um cidadão qualquer e ali muito pressionando ou cantadas indesejadas e ela já não está dando trela e o cara continua ali, ela tem, né, como bloquear, por exemplo. Mas aí ele pode tentar trocar de nome, uma outra conta, enfim. O que essa pessoa que está se sentindo perseguida tem que juntar de prova para acessar aí a justiça, para denunciar na delegacia, né, na polícia, e o que ela tem que ter para comprovar que ela realmente está sofrendo esse tipo de assédio? Bom, é importante preservar o conteúdo digital, um procedimento que nós chamamos de preservação de evidências digitais, no qual aquela página, aquele e-mail, aquela publicação é registrada em dispositivos confiáveis
e usados no processo. Então, quando essa vítima procurar uma delegacia, nós temos pessoal capacitado para poder fazer a preservação dessas evidências e conseguir a prova de que aquele indivíduo estava, de fato, perseguindo aquela mulher ou aquela pessoa. Nosso corpo de policiais, tanto do núcleo de inteligência quanto do núcleo operacional, é extremamente qualificado. Eu deixo aqui registrado os meus elogios aos policiais que trabalham na DRCI, e os escrivães são extremamente proativos. Então, quando a vítima estiver lá sendo atendida, vai ser feita toda essa cadeia de preservação dessas evidências digitais, a fim de garantir e preservar a cadeia de custódia do processo e permitir lá na frente que o juiz veja que aquela prova foi devidamente coletada e pode ser usada para condenar aquele indivíduo que está perseguindo a pessoa vítima do stalking. Então, você que está numa situação dessa, a gente torce que não, mas se você tiver, faz o seguinte, mantenha tudo intacto ali, né, preserve tudo, para que, se você tomar essa decisão de denunciar, você já apresenta lá, que vai ajudar bastante os investigadores lá, o pessoal da DRCI, a tomar providências, não é? Tomar providência. O que não pode é você. Eu fui vítima de um negócio desse aí, lá na Gazeta, eu estava apresentando o programa junto lá de manhã, teve um hater lá que, por divergir das minhas opiniões, me achou acho que no Facebook, mas todo santo dia, mas me xingando, me esculhambando e falando um monte de coisa e tal, e tal, e tal, e tal. Beleza, só fui juntando. Aí depois um dia eu só falei assim, ó, nos encontraremos nos tribunais. Só para dar um gelo, um susto no estômago dele, né? Aí juntei, já levei lá e logo, faz tempo isso, já tem 2 anos talvez. Não tem que ficar quieto, tem que tomar providências assim, você não tem que aguentar as coisas, sendo que você tem a lei ao seu lado, né? Professor, a última pergunta do programa e tem que ser curta. Com relação ao crime contra a honra, delegado, a delegacia tem recebido uma demanda maior ou não? Sim, os crimes contra a honra eles se intensificaram, principalmente em razão da velocidade de comunicação, que hoje uma mensagem instantânea é suficiente para configurar o crime. Então existe um grande volume de crime contra a honra praticado em meio digital, e essa demanda é toda encaminhada à terceira Delegacia de Polícia de Cuiabá, por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo. E desde já eu deixo os canais de informação da Polícia Civil para fins de denúncia. Caso o denunciante queira um anonimato, ele pode se utilizar do numeral 197. É o número de denúncia da Polícia Civil, terá o anonimato garantido. Se ele não quiser anonimato, quiser se expor, ele pode entrar na delegacia digital da Polícia Civil, entra no site da Polícia Civil www.pjc.mt.gov.br e acesse o link da delegacia digital e lá registrar um boletim de ocorrência. Caso ele não queira anonimato, ele insere os dados dele na condição de comunicante do boletim e faz o registro. Ou se ele preferir um atendimento presencial, se for raiz à moda antiga, como nós, pode se dirigir até a central de ocorrências, localizada na Avenida Miguel Sutil, em frente à obra do complexo viário do Jardim Leblon, que também será atendido pela equipe de policiais civis de forma presencial e terá registrado lá seu boletim a ser encaminhado à unidade investigativa competente. Isso aí era a minha última pergunta, o senhor já matou ela já, porque eu ia perguntar justamente os canais aí, ele acabou de dizer, via de regra 197, diz que lá denuncie, procure presencialmente, que fica do Miguel Sutil ali, não é? Presencialmente a delegacia, a nossa Polícia Judiciária Civil, para esses fins. Enfim, não fique quieto. Eu tenho aqui 1 minuto, deixa eu ver se eu tenho 1 minuto ainda. 1 minuto, mas eu queria que o senhor falasse 1 minuto de Novo Cangaço. O senhor esteve lá, foi um trabalho brilhante, parabéns inclusive, não é? Não foi só o senhor, mas o senhor esteve lá. Conta pra gente aí, o pessoal foi preso, surtiu efeito mesmo o trabalho da Polícia Judiciária Civil lá. Sim, o último caso de Novo Cangaço aqui no estado foi na cidade de Brasnorte, no mês de julho e agosto de 2025. A equipe da GCCO agiu prontamente, juntamente com os policiais da CORE,
para conseguir fazer a identificação e prisão dos envolvidos. Eles estão respondendo à ação penal perante a comarca de Brasnorte e nós estamos acompanhando para ver o desfecho desse caso, bastante atentos em como será o desfecho do processo. Perfeito. E parabéns pelo trabalho, viu? Não só o senhor, o pessoal do GCCO, baita de... GCCO ainda quero entrevistar aqui em breve, porque eu sou fã do trabalho que é desenvolvido lá, hein? Trabalho... Não, é um trabalho árduo, mas que sempre surte bons resultados. Doutor, muito obrigado. Suede Dias Júnior, da Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos, DRCI. Esse espaço segue a postos para bem informar. Nós agradecemos a oportunidade de esclarecer a população as dúvidas no ambiente virtual e contem conosco na DRCI e na Polícia Civil de uma forma geral. 197, alguma coisa aí, mais rápido, 197, denuncie, não fique aí, não é à mercê de qualquer coisa que mereça denúncia. Né? Então você vai lá e denuncie 197 ou procure pessoalmente, é isso. Lorenberg, até amanhã. A gente se encontra amanhã. Vamos continuar falando de segurança pública? Vamos, sim, senhor. Vai estar conosco amanhã aqui o glorioso comandante do batalhão da Polícia Militar, o tenente-coronel lá do 3º Batalhão, o Adonival Coelho, não é meu parente não, hein? Adonival Coelho de Souza Júnior. Amanhã, o comandante lá do 3º Batalhão da Polícia Militar aqui conosco, falando aí sobre carnaval e um monte de outras ações da PM. É isso, gente. Até amanhã então, hein? Se cuida, fica bem, fica com Deus também.